irmãos, nós tivemos uma série de mensagens, tivemos um intervalo de 3 semanas, estou retornando hoje de férias, né? 15 dias de férias que eu tirei, e até o último domingo antes desse período aí de 15 dias, nós estávamos numa série de mensagens no qual nós refletimos sobre a reforma protestante e especificamente nós tratamos sobre alguns temas, alguns temas centrais na vida de um pré-reformador e de outros 4 reformadores. E o que nós mais vimos durante esse mês de outubro especificamente, que foi o mês em que se comemorou 500 anos da reforma protestante, nós vimos muitas igrejas fazendo celebrações ou um culto específico em comemoração à reforma, em alguns outros contextos, séries de mensagens a respeito da reforma protestante durante os 5 domingos, pessoas comemorando, celebrando isso através das mídias sociais. Foi um assunto muito falado, até na mídia, talvez não dada devida importância, visto a grandiosidade, a contribuição que a reforma protestante trouxe, não só no campo religioso, mas também no campo social, a influência que a reforma protestante trouxe sobre o mundo, sobretudo sobre o mundo ocidental. Mas houve sim algumas reportagens no sábado em comemoração ao culto da reforma, teve uma grande concentração no Rio de Janeiro e algumas outras capitais, então muito se viu falar sobre isso. Só que interessante que foi tão celebrado que muitas pessoas, inclusive, que às vezes se dizendo cristão, evangélico, protestante, reformado, mas que não vive uma espiritualidade condizente com a fé reformada, também comemorou os 500 anos da reforma. Talvez por não conhecer os seus pilares, os seus valores. Talvez pessoas ou até mesmo igrejas que não vivem, que não têm como os seus pilares, os mesmos pilares da fé cristã reformada, às vezes sendo exatamente o oposto à espiritualidade evangélica contemporânea em boa parte da igreja. E a reforma protestante, ela foi fruto de 95 teses escritas pelo reformador Martinho Lutero, como nós falamos no mês passado, mas dessas 95 teses se tiraram 5 pilares, que são conhecidos como os 5 solas, que no português significa somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e glória somente a Deus. São esses os 5 fundamentos essenciais da fé cristã. Não foi invenção da reforma, mas foram 5 pilares que resgatam a essência da igreja que se perdeu ao longo de anos, sobretudo após o 3º século. E hoje nós vamos fazer um contraponto do primeiro pilar, que é o somente a graça, com a dinâmica da espiritualidade de boa parte da igreja cristã, que reflete diretamente na doutrina da salvação pela graça. Por isso a série que nós vamos dedicar durante esse mês tem como título Agora São Outros 500. Após as comemorações dos 500 anos da reforma, o que fica? A reforma protestante para nós não pode simplesmente passar por um mês de comemoração, mas que nós possamos nos lembrar desses pilares e nos lembrar da essência da espiritualidade cristã, a essência da fé cristã. E quando falamos que somente a fé, desculpa, falei somente a graça, mas somente a fé, nós vemos que a fé ela é suficiente para a salvação. Mas será que cremos realmente que somos salvos mediante a fé? Ou atribuímos a obras um acréscimo à nossa salvação? Gostamos de tomar nossos assuntos em nossas próprias mãos
E essa doutrina de somente a fé incomoda muito nos dias de hoje. Sempre foi assim. Sempre ocorreram intermináveis debates sobre o tema ao longo da história. Na Idade Média, porém, o abandono dessa doutrina de salvação somente pela fé, ela foi sendo deixada de lado e alcançou na Idade Média o seu ponto mais alto. E o seu resgate desse entendimento da salvação somente pela fé, ele foi resgatado após o movimento da Reforma Protestante. Na medida que as pessoas iam se convertendo, que o Evangelho ia sendo anunciado, as pessoas iam se convertendo, iam sendo discipuladas, iam sendo batizadas. Isso provocava uma mudança de postura de hábitos em grande parte dessas pessoas que eram convertidas. Porque grande parte dessas pessoas que se convertiam na Idade Média eram pessoas que vinham de religiões politeístas, religiões que criam em diversos deuses. E essas pessoas tinham costumes que não harmonizavam com a fé cristã. É claro que não podia se esperar que essas pessoas parassem com esses velhos hábitos de forma instantânea, nem tampouco parassem completamente de pecar. Porque somos salvos, deixamos a condição de pecador, mas eventualmente continuamos a cometer pecado. Embora a palavra de Deus nos fale que não somos mais dominados, não somos mais escravos do pecado. A própria palavra de Deus, através da vida dos apóstolos João e Tiago, por exemplo, ensinam isso. No entanto, nós cristãos, hoje em dia, e no passado não era diferente, sempre temos a expectativa de que os novos convertidos se abstenham de pecados graves e que se empenhem em seguir continuamente os caminhos de santidade, de uma vida reta, uma vida moralmente condizente com aquilo que a palavra de Deus ensina. E com o passar do tempo, na Idade Média, se surgiu a necessidade de uma distinção entre pecados, entre os pecados mortais, que são aqueles pecados maiores, e os pecados veniais, que são os pecados menores. E que gradualmente essa distinção de pecados foi colocada em prática. Nessa primeira categoria de pecados mortais, eram considerados pecados mais graves, o que supostamente tinham consequências sociais mais marcantes, como assassinato, roubo, adultério, infanticídio, envenenamento, apostasia, idolatria, feitiçaria e assim por diante. Na categoria dos pecados veniais, ou pecados menores, estavam inseridos aqueles considerados menos graves, como falso testemunho, rancor, ira, rixas, fraudes, difamação, pequenas desonestidades nos negócios, por exemplo. E essa distinção criada na Idade Média, que não tem nada a ver com a Bíblia, reflete na nossa cultura até os dias de hoje. De alguma forma, implicitamente, nós fazemos essa distinção. Somos mais benevolentes com esses pecados que nós consideramos menores. E interessante que no ano passado, nós tivemos uma série que nós denominamos Detox, onde nós falamos sobre os pecados que Deus abomina e aborrece. E nós vimos que rixa, rancor, fraudes, difamações, tudo isso são fruto, são objeto do ódio de Deus. Deus odeia esse tipo de pecado. Embora consequências sociais ou jurídicas em pecados cometidos como assassinato sejam muito maiores, roubo, pecados como ira, rixa, fraude, pequenas desonestidades nos negócios, embora aceitos pela igreja da Idade Média como pecados menores, não são menos graves diante de Deus.
Isso não tem nenhum embasamento bíblico. Isso foi um dogma criado e que, por muito se repetir, acabaram muitas pessoas tomando isso como verdade. Por isso, eu queria meditar com vocês no texto de Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10. O texto vai ser projetado. Se você tiver com sua Bíblia, você pode deixar ela aberta. Se você não tiver com sua Bíblia, você pode acompanhar o texto que está projetado ali. A palavra de Deus vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de poder ouvir a tua voz, de poder te conhecer a partir da revelação da sua palavra, e nós entendemos que o Senhor fala conosco através dela. Portanto, nos dê, Senhor Deus, um espírito de reverência nesse momento, que não haja, Senhor Deus, nenhum tipo de distração, mas que possamos estar concentrados em ouvir a tua voz, e que o Senhor fale comigo, fale com os meus irmãos, porque nós entendemos que a tua palavra, ela não volta vazia, ela é poderosa, ela muda quem nós somos, ela nos salva, Senhor Deus, porque é ouvindo a tua palavra que nós somos despertados para a fé. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, Paulo, quando fala que somos salvos pela graça por meio da fé, a gente vê que ele diz que não é por meio de obras. Mas será que isso reflete na dinâmica da nossa espiritualidade praticada no dia a dia? Será que é isso que nós ouvimos nos púlpitos de boa parte das igrejas chamadas evangélicas, cristãs, protestantes? É somente a fé ou obras também? Essa reflexão que eu gostaria de trazer nessa noite para vocês. Somente a fé ou obras também? Paulo aqui, quando ele escreve essas palavras, ele está escrevendo a uma igreja localizada numa cidade chamada Éfeso. A cidade de Éfeso passou por uma experiência fantástica após receber o Evangelho. Éfeso era a capital cultural e também econômica da sua região. Éfeso era uma cidade próspera, culturalmente falando e socialmente falando. Mas Éfeso, antes de receber a mensagem do Evangelho, era uma cidade que, apesar da sua prosperidade cultural e financeira, era uma cidade que vivia uma pobreza espiritual tremenda. Era uma cidade essencialmente pagã, onde a maioria das pessoas adorava uma deusa chamada Artemis Diana e viviam uma espiritualidade baseada no mérito, baseada em rituais, baseada até mesmo em práticas promíscuas. Mas o Evangelho entra naquela cidade e traz uma transformação na vida dessas pessoas, a ponto dessas pessoas queimarem em praça pública os seus antigos livros de rituais místicos, de feitiçarias. As pessoas passam a abandonar o modo moralmente reprovável que viviam e passam a viver o Evangelho no seu dia a dia. O Evangelho salva aquelas pessoas e também muda os seus comportamentos morais e éticos. Nós vemos no versículo 1 e 2 desse capítulo, 1, 2 e 3, na verdade, a palavra de Deus dizia assim, o apóstolo Paulo escreveu a seguinte afirmação: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando
nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como outros éramos por natureza merecedores da ira. O apóstolo Paulo fala que antes de conhecer o Evangelho, apesar de serem culturalmente bem instruídos, apesar de serem economicamente prósperos, a condição espiritual daquelas pessoas, daquela cidade, era um estado de morte espiritual. Pessoas incapazes de tomar uma decisão em direção a Deus, mas ouvirem o Evangelho, elas são ressuscitadas, elas são trazidas do estado de morte para o estado de vida, elas são ressuscitadas espiritualmente. E Paulo fala algo muito interessante, que quando nós estamos mortos espiritualmente, Paulo vai dizer no versículo 2, que nós vivíamos, que aquelas pessoas viviam e nós, sem o Evangelho, vivemos, seguindo os desejos, seguindo as inclinações do nosso coração. Ou seja, a pior coisa que tem ao homem foi o fato de que quando os nossos primeiros pais no Éden pecaram, nós fomos entregues, ou Deus entregou a nós o comando da nossa própria vida. Então, a pior coisa que tem ao homem é ter o comando da sua própria vida. E a melhor coisa que tem ao homem é ter o comando da sua vida entregue a Deus. O homem no Éden escolheu se divorciar de Deus. E a partir daí, Deus entregou ao homem, quando Adão e Eva, você que conhece a história da criação, quando Adão e Eva pecam, eles estão dizendo para Deus: Deus, eu sei melhor da minha vida do que o Senhor, então deixa eu controlar a minha vida, eu não quero mais ser controlado pelo Senhor. E viver assim faz de nós objeto da ira de Deus. É o que a palavra de Deus diz, nós somos merecedores da ira. Porque nós estamos vivendo de acordo com os desejos do nosso coração. E é interessante, porque a cultura contemporânea diz: siga os desejos do seu coração. Ele sabe o que é melhor para você. Viver de acordo com os nossos pensamentos e desejos faz de nós alvo da ira de Deus. Nós somos naturalmente inclinados para o mal. É isso que o apóstolo Paulo estava falando para aquelas pessoas. E isso não tem nada a ver em ser inclinado para o mal e dar tudo errado na nossa vida. A cidade de Éfeso é um exemplo de que alguém que não crê em Deus, que tem um coração inclinado para o mal, ele ainda assim pode desenvolver boa cultura, boa economia. Mas o que Paulo está falando é que nós podemos realizar coisas boas, mas com a motivação errada. Porque nós somos naturalmente egocêntricos, vivemos naturalmente para nós mesmos. Por isso, adoramos a ideia da salvação, não mediante a fé, mas através das obras. Sabe por quê? Porque todos nós, de alguma forma, queremos ser os nossos próprios salvadores. Nós adoramos a ideia de sermos os nossos próprios salvadores e odiamos a ideia de que Deus fez tudo por nós. Nós queremos ter participação nisso. Nós queremos ter, se possível, o protagonismo da nossa própria salvação.
Por isso nós odiamos a ideia da graça de Deus, de que foi Deus quem fez por nós. Algumas semanas atrás eu estava conversando com um colega pastor, ele na igreja, a qual ele é um dos pastores, existem vários pastores, e ele está vivendo aí um momento de crise por conta das suas convicções. Ele me contou que ele pregando em um domingo sobre graça, ele falou que a nossa salvação pertence a Deus, a nossa salvação está segura em Deus. Se você de fato for alcançado pela graça de Deus, o Espírito Santo habita em você e vai te conduzir ao arrependimento. Mas não interessa aquilo que você fez, não está baseado naquilo que você fez, mas a sua salvação está baseada naquilo que Deus fez por você. E ele falando isso, ao acabar o culto, um outro pastor da equipe pastoral chega para ele: cara, você quer acabar comigo? Eu luto com esses adolescentes, falando com eles que a salvação deles está condicionada àquilo que eles fazem, às obras que eles praticam, falando com eles, depositando neles um medo em perder a salvação, e uma obediência baseada no medo, e não trazendo a eles uma compreensão da graça de Deus. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Então ele repreendeu esse outro pastor, porque atrapalhou o trabalho dele. Quando nós falamos assim, ensinamos assim, nós estamos acreditando a salvação através de obras. Porque quando nós falamos sobre boas obras, às vezes nós temos a tendência de falar que boas obras são somente obras de caridade. Mas quando o apóstolo Paulo fala em boas obras, ele está falando de tudo aquilo que nós fazemos, a forma como nós fazemos negócios, a forma como nós lidamos com o nosso casamento, a forma como nós lidamos com a nossa sexualidade, a forma como nós fazemos negócios comerciais, a forma como nós tratamos a nossa profissão. Fazer o que é mal aos olhos de Deus tem mais a ver com a intenção do que com a ação. Fazer o que é mal aos olhos de Deus tem mais a ver com a intenção do que com a ação. Hoje de manhã, no estudo de identidade para novos membros, a gente estava estudando sobre isso. É possível praticar uma boa ação de forma mal intencionada. É possível você encontrar uma criança com fome na rua, dar um prato de comida com ela e fazer daquela sua boa ação uma ação de marketing para se promover. Você não está fazendo pela criança, mas você está fazendo por você. É possível uma igreja ter um ministério de ação social tremendo, que não anula isso, não anula a sua relevância social, mas isso ser apenas um instrumento de marketing. Tudo que nós fazemos está ligado ao propósito, e não simplesmente na ação. Algumas semanas atrás eu fiquei bastante chateado. Uma pessoa que eu conheço fez uma postagem, uma pergunta, na verdade eu quis polemizar em cima disso. Ele começa essa postagem dizendo, uma pergunta honesta, que na verdade o que não havia ali era honestidade, e sim má intenção em induzir algo. Ele falou o seguinte: por que laqueadura de trompas e vasectomia são tão bem aceitas em comunidades cristãs e cirurgia de mudança de sexo não são, visto que ambas trazem consequências biológicas tão profundas? A questão não é o impacto biológico na vida de quem sofre a intervenção cirúrgica, mas o propósito de cada uma delas. Essa pessoa é inteligente, ela sabe disso. Por isso que não havia honestidade na sua pergunta. Porque redesignação sexual, intervenção cirúrgica,
como método anticoncepcional, são coisas completamente diferentes. Não podemos avaliar ou justificar uma coisa pela outra simplesmente no impacto biológico no corpo humano. A natureza do pecado, que é a natureza de morte que nós enfrentamos, faz com que a gente naturalmente busque viver somente para si. Isso significa que até obras boas podem ser motivadas para o meu próprio eu, como nós falamos, o caso de uma criança com fome, eu fazer isso de instrumento de marketing ou de afirmação pessoal, de me promover. E isso, meus irmãos, não é invenção somente do Novo Testamento, não é somente o apóstolo Paulo que fala. Nós vemos isso presente ainda no Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías, no capítulo 64, do versículo 1 ao 8, o profeta Isaías vai falar algo muito interessante. Ele diz o seguinte: se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste as coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo, nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. O que o profeta está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que todos nós nascemos separados de Deus. O profeta diz que Deus, ele escondeu o seu rosto de nós. Por isso que nós falamos que a salvação, se não for pela iniciativa de Deus, pela iniciativa do Evangelho, nós não somos capazes, como o apóstolo Paulo diz, que estamos mortos em nossos pecados, de tomar a iniciativa. A nossa única ação na nossa salvação é ouvir o Evangelho. Mas quem efetua em nós a salvação é o Espírito Santo de Deus. Deus, ele esconde o rosto de nós. E o profeta aqui fala que pessoas podem praticar atos de justiça, mas desconhecer os caminhos do Senhor. E quando essas pessoas que desconhecem e não obedecem os caminhos do Senhor, os seus atos de justiça são comparados a trapos imundos. E quando ele fala trapo imundo, em algumas versões vai estar falando como trapos de imundície. Naquela época ainda, a indústria ainda não tinha desenvolvido o absorvente feminino. E quando o profeta fala de trapos de imundície, ele está se referindo ao que se usava naquela época. Por isso que Deus, ele não julga simplesmente as nossas ações. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos mediante a fé em Cristo. Somos salvos baseados naquilo que nós cremos. Somos justificados mediante a fé. Porque eu posso praticar coisas boas, ou nada adianta eu fazer coisas boas,
Mas as coisas boas que eu faço, se não forem baseadas na crença de que Cristo é o Filho de Deus, de que Ele morreu e ressuscitou por nós, nada de bom que eu possa fazer vai me justificar diante de Deus. O que me justifica diante de Deus é aquilo que eu creio. O que me justifica diante de Deus é me lembrar do Senhor e dos seus caminhos. O que me justifica diante de Deus é o que eu creio e não o que eu faço. O que me salva não são simplesmente praticar os bons exemplos de Jesus, mas sim crer na sua morte e ressurreição. Por isso, eu não posso ser identificado como cristão porque eu imito alguns ensinos de Jesus, mas eu sou identificado como cristão porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz por mim e ressuscitou. Por isso nós somos salvos somente pela fé naquilo que Cristo fez, e não pela fé em nós mesmos, não pela fé na nossa capacidade, não pelo nosso otimismo, mas pela fé em Jesus. Quando eu atribuo ao Evangelho simplesmente uma prática, eu passo a ver reino de Deus em qualquer coisa, em qualquer boa obra. Mas não é disso que tanto o apóstolo Paulo quanto o profeta Isaías estão falando. A Bíblia diz que a obra sempre será resultado de uma intenção. E Deus só se agrada daqueles que o propósito da sua boa obra é a glória de Deus. Isso não anula a relevância social de boas obras praticadas por pessoas incrédulas. O que eu estou falando aqui é que não há valor espiritual algum nessas obras. Qual é o papel das obras, então, nas nossas vidas? Visto que nós não somos salvos por elas, somos salvos mediante a fé. O próprio texto de Efésios vai responder isso no versículo 10, quando diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. As obras devem ser resultado da nossa conversão. Paulo vai dizer que somos criação de Deus. Quando Paulo fala que somos criados ou criação de Deus, no grego ele usa a palavra poema, que deriva a palavra poema. Nós somos o poema e ele o autor. A conversão significa sair desse estado de inclinação, de controle da nossa vida a partir dos desejos do meu coração, para ter uma vida completamente controlada, orientada, direcionada e influenciada por Deus. Ou seja, Deus é o autor da nossa vida e das boas obras que nós devemos praticar, das boas obras que Ele quer realizar ao mundo através de nós. Em Filipenses 2, versículo 12 e 13, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas em minha presença, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, a salvação não é simplesmente levantar a mão e dizer: eu me converti, agora eu sou crente. A salvação tem um aspecto prático. Então, nós precisamos colocar em ação a nossa salvação. Porque, como nós falamos algumas semanas atrás, a fé sem obras, ela é morta. A obra não é o meio é a fé. A obra é resultado. É evidência natural de uma vida que nasceu de novo. Então, a salvação ela precisa ser colocada em prática. Por temor a Deus e tremor a Deus, como o apóstolo Paulo fala. E ele continua: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Vocês compreendem a profundidade disso? É Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Por isso que as obras que agradam a Deus precisam ser as obras que glorificam a Ele, porque foram as obras que o próprio apóstolo Paulo falou que Ele preparou de antemão para que a gente realize.
palavra de Deus diz que até o desejo de adorar a Ele vem dele. Mas nós somos especialistas em acreditar a nós mesmos a nossa salvação, ao nosso desempenho, às nossas realizações. Isso se dá de várias formas. Uma delas é criando uma forma de se justificar diante daquilo que nós fazemos, de preferência se comparando com aquilo que o outro faz de mal. Boas obras não se resumem a obras de caridade, mas todas as nossas intenções e ações em tudo que envolve a nossa vida. As boas obras não são um meio para eu me tornar um cristão, mas são as evidências de quem eu sou. Quando a nossa identidade está em Cristo, isso passa a ser a base da nossa vida. E entender isso é entender que eu não sou um pai que é cristão, mas eu sou um cristão que é pai. Que a minha identidade não está no fato de eu ser pai da Mariana e da Alice. A minha identidade está em Cristo. Eu sou um pai que é cristão. Eu não sou um pai que é cristão, eu sou um cristão que é pai. E se eu sou um cristão que é pai, essa mudança de ordem, ou colocar na ordem correta as coisas, faz toda a diferença. Porque isso traz para mim a responsabilidade que eu preciso educar a Mariana e a Alice, não para o meu próprio prazer, não de acordo com os desejos do meu coração, mas para a glória de Deus. Eu não sou um esposo que é cristão, mas eu sou um cristão que é marido, que é esposo. Por isso, entendendo dessa forma, eu vou saber que as boas obras precisam estar presentes no meu casamento. E que de forma isso se dá? Cuidando da minha esposa e administrando o meu casamento para a glória de Deus, de uma forma que Deus seja glorificado a partir do meu casamento, porque antes de ser marido da Edna, eu sou filho de Deus, salvo por Jesus Cristo. Mesmo que não foi o caso, mas mesmo que a minha conversão tivesse se dado após o meu casamento, porque a palavra de Deus diz, nessa mesma carta aos Efésios, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando eu entendo que a minha identidade está em Cristo, as boas obras também são evidentes em tudo aquilo que eu faço, no momento de vida que eu vivo. Eu não sou um jovem que é cristão, eu sou um cristão vivendo a juventude. Então a minha juventude, ela precisa ser vivida para a glória de Deus. A mesma coisa acontece com a minha profissão. Você não é um engenheiro, um advogado, um médico, um administrador, um técnico de contabilidade, um vendedor que é cristão. Você é um cristão que é vendedor, você é um cristão que é advogado, você é um cristão que é engenheiro, um cristão que é médico. Isso faz toda a diferença na forma como você vai exercer a sua engenharia, a sua advocacia, a sua medicina, seus negócios de venda, porque você vai entender que até a sua vocação é dom de Deus, é Deus que te deu. As obras de caridade podem ser motivadas por publicidade, da mesma forma que retidão moral pode ser também fruto de uma valorização do eu próprio. Às vezes eu persigo desesperadamente retidão moral não motivado pelo Evangelho, não para que Deus seja glorificado na minha vida, mas para ser visto como um cidadão de bem, aplaudido pela sociedade, admirado pelos homens, e não simplesmente para que Deus seja glorificado através disso tudo. Nós nos desviamos da suficiência da fé para a salvação quando pensamos das seguintes formas. Quando nós olhamos para algumas pessoas que praticam boas obras, que achamos muito boas,
e pensamos o seguinte: essas pessoas não precisam do Evangelho, porque ela é tão boa, olha como ela é boazinha, ela ajuda tanta gente, que pessoa gentil, que pessoa educada. Essa pessoa não vai ser justificada pelo seu bom comportamento, pela sua boa ética e moral, pelas suas boas obras de caridade. Só podemos ser justificados mediante a fé. Então, facilmente, nós nos afastamos desse pilar fundamental de somente a fé, e começamos a pensar em obras quando nós pensamos dessa forma. Muito mais do que quando nós falamos sobre fazer boas obras, como algumas religiões pregam, de obras de caridade para se obter êxito ou progresso espiritual, salvação, seja lá de que forma que eles creem. Mas quando nós também pensamos que aquele nosso amigo, nosso parente, nosso vizinho, que tem uma vida invejável, melhor até do que muitos crentes da nossa igreja, não precisa do Evangelho por conta do seu desempenho moral e ético. Ah, mas tem gente na minha igreja que nem parece que é crente. Ou essa pessoa pode realmente não ser crente, ou nós entendemos que nós somos aperfeiçoados progressivamente pelo Evangelho em nós, até chegarmos à estatura de Cristo, como a palavra de Deus nos orienta. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é o ambiente para que a graça de Deus se desenvolva na vida das pessoas, onde nós somos equipados para viver o Evangelho, a partir do ensino da palavra, a partir da comunhão com os irmãos. Também nos desviamos do entendimento da suficiência da fé, quando nós temos o seguinte pensamento: não julgue a teologia ruim daquela igreja, afinal de contas, eles estão fazendo muito, até mais do que nós. Meus irmãos, se a teologia é ruim ao ponto de não crer nas doutrinas da graça de Deus, na suficiência da fé, na suficiência de Cristo, na suficiência da fé, da graça de Cristo, que toda a glória precisa ser dedicada a Deus, que a Bíblia ela é inerrante, ela é atemporal, ela precisa ser obedecida. Não interessa o tamanho das obras que estão realizando, não interessa a quantidade de pessoas que estão frequentando aquela igreja, aquela instituição, porque o que vai nos justificar diante de Deus é a fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. E todas as vezes que a palavra de Deus é distorcida, todas as vezes que o Evangelho é subtraído de alguma forma, há um problema grave. Eu vi um vídeo esses dias, onde um camarada pregando, eu vi muita gente compartilhando, na verdade, né, com essa moda, não julgueis, sempre fala, a Bíblia fala que nós não devemos julgar para condenação, é diferente, mas nesses casos a Bíblia fala que nós devemos julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, falando sobre a maior igreja no Brasil, né, que disseminou a teologia da prosperidade no nosso país, e já tem ido para muitos países. Ele falou: você não tem direito de julgar, eles estão fazendo errado, eles vão dar conta a Deus. Sabe por quê que a gente não pode julgar? Porque eles fazem mais do que nós. Se chegar lá segunda-feira de manhã, nossa igreja vai estar fechada, a deles vai estar aberta. Olha quantas pessoas estão na igreja dele. Meus irmãos, é uma forma de atribuir a obra, justificar por obras e não com a fé. Nós também nos desviamos da essência desse pilar fundamental quando nós nos tornamos arrogantes e cremos que nós somos a igreja certa e que quem não faz exatamente aquilo que nós fazemos está errado. Eu julgo pelo que faz e não pelo que crê. Ou seja, alguma outra igreja que tem uma teologia sadia, que é centrada no Evangelho, que crê na inerrância da palavra de Deus, que é centrada na pessoa de Jesus Cristo, mas talvez não tenha a mesma vocação prática que a nossa. Talvez a nossa vocação esteja
em uma determinada área e essa outra igreja está engajada em praticar algum outro tipo de obra. Só que nós achamos que o nosso trabalho, nós temos essa tendência, sobretudo na área social. Quando se envolve muito, não estou falando que não, a igreja não deve se envolver com isso, claro que deve, é fundamental, mas quando nós nos envolvemos talvez com algum grupo marginalizado da sociedade e entendemos o seguinte: só vive o evangelho quem faz o que a gente faz. Né? A igreja, se não está fazendo exatamente aquilo que a gente está fazendo, está errado. Se não vive exatamente da forma como a gente faz, está errado. Então nós somos os certos porque fazemos isso. Que é diferente de quando nós devemos julgar, sim, aquilo que se crê, o conteúdo da fé. Aí não, aí nós fazemos o inverso. Nós julgamos o outro baseado nas obras, apesar daquilo que eles creem. Nem todas as igrejas terão a mesma vocação. A graça de Deus, ela é multiforme, ela é plural. Deus, ele divide a sua igreja em pequenas congregações locais, justamente para ele exercer a pluralidade da sua graça, a multiformidade da sua graça. Por último, reduzimos, também nos afastamos da essência do entendimento, da suficiência da fé, quando nós reduzimos a missão de Deus a obras. Quando achamos, quando fazemos ações de boas obras sem proclamação. Quando fazemos o bem, cuidamos da miséria existencial, material do indivíduo, mas nós não falamos para ele que a maior miséria que aquela pessoa vive é o estado de morte espiritual. Quando não falamos do Evangelho para ele. Isso não se dá somente no ambiente da igreja, isso se dá talvez com a sua empregada de casa. Que talvez você, preocupado em fazer o bem para ela, paga um salário melhor, acima da média de que as outras empregadas domésticas, por exemplo, recebem. Talvez você pague um plano de saúde ou dê uma bolsa de estudos para o filho, para a filha da sua empregada. Mas ela está há anos na sua casa e você nunca abriu a boca para falar do Evangelho para ela. Somente a fé em Cristo, na mensagem do Evangelho, nos justifica diante de Deus. As obras são importantíssimas, meus irmãos, mas elas sozinhas são ineficientes. As obras, elas precisam ser um produto da fé, o resultado da fé. Existem aqueles que não têm tempo para realizar nada, mas ainda assim são justificados diante de Deus porque creram. Assim aconteceu com o ladrão da cruz, que momentos antes da sua morte se encontra com Jesus, se arrepende do seu pecado e pede misericórdia a ele. E nós temos a garantia, porque o próprio Senhor Jesus fala: ainda hoje você vai se encontrar comigo no paraíso. Aqueles que acreditam na fé por obras jamais apostariam na salvação daquele homem, porque a morte de cruz estava reservada aos piores elementos da sociedade daquela época. Então certamente não era o único justo naquelas 3 cruzes ali no Calvário, era Jesus. O único inocente era Jesus. Um se arrepende, um outro não. Um crê e o outro não. E o que crê, ele é justificado diante de Deus porque crê. Mas nós, que tivemos o privilégio de nos encontrar com a graça de Deus, não na véspera da nossa morte, mas ainda na nossa juventude, ainda enquanto temos energia, é nosso dever colocar a nossa salvação em prática, como nós lemos aqui. Porque Deus, ele nos salva para que nós pratiquemos as boas obras que de antemão ele preparou para nós, para que a gente coloque em prática as obras, porque é ele quem realiza em nós o querer e o efetuar. E as nossas boas obras não estão limitadas somente a ações de caridade. Elas abrangem o nosso compromisso com a igreja local, o cooperar com a obra de Deus através da igreja local.
a forma como eu lido com a minha profissão, a forma como eu faço negócios, a forma como eu trato os meus amigos, os meus vizinhos, a forma como eu conduzo meu casamento, como eu cuido do meu corpo, como eu educo meus filhos. A palavra de Deus diz que quer ter paz, quer ter mais, fazer isso para a glória de Deus. Será que tudo que nós temos posto em prática tem tido como objetivo a glória de Deus ou simplesmente a nossa satisfação pessoal, a nossa promoção pessoal? Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Nesse momento, mesmo sentado da forma como você está, nós vamos adorar a Deus através desse cântico que diz: a minha fé. Fala exatamente sobre a suficiência da fé, sobre a importância fundamental da fé, que é o meio pelo qual Deus nos salva. A fé é dom de Deus. Quando aceitamos a Cristo, na verdade nós aceitamos, temos a ação de ouvir o Evangelho. Mas quem efetua em nós, quem coloca fé em nós, é o próprio Senhor Deus, mediante o poder que está no Evangelho. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a nossa salvação, ela tem um desdobramento prático. E são essas obras que Deus espera de nós, para que o nome dele seja glorificado, e não para que o nosso nome seja exaltado, ou para que a gente seja justificado diante daquilo que nós fazemos.